Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! Fala, massa atleticana! Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Vilar e hoje eu tô fazendo aqui mais um programa do canal, eu acredito, dentro do canal Noticioso. Espero que vocês estejam gostando muito, porque a gente tem muitas novidades pra vocês. Inclusive, já vou pedir aqui de antemão, já curte esse vídeo aí e se inscreva no canal pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal e ficar por dentro de todos os programas. Mas como é de praxe, eu não tô aqui sozinho, eu vim acompanhado hoje do meu grande amigo, fiel escudeiro, sábio comentarista Thiago de Araújo. Aí, mais um programa, obrigado, que delícia estar aqui, bom demais. Bom, e a gente vai abordar aqui hoje vários assuntos aí, entre eles a partida do Atlético ontem, né, a classificação de 3-2 em cima do Danúbio, e também vamos falar um tanto aí do Diego Tardelli, da contratação aí do Grêmio, do atacante Diego Tardelli, tudo que... a atmosfera que envolveu essa contratação, e também vamos falar aí da entrevista polêmica do Levir Coupe. Será que a gente está com salários atrasados, Thiago? Na verdade, tudo que falam, né, do Atlético toma uma proporção gigante, né? Então, assim, apurando melhor os fatos, a gente viu que não é bem assim, não é esse monstro. Não fala ainda não. É verdade, guardando, né, pro final. Fica até o final do programa aí que a gente vai falar bastante aí sobre essa situação aí do Levir, sobre os salários atrasados, enfim, mas... de antemão também queria convidar todos vocês para assistir uma entrevista que a gente fez hoje muito bacana com o Bruno Cantini, que é o fotógrafo oficial do Atlético, né? Ele que faz todas essas fotos maravilhosas que a gente vê aí em todos os sites, né? Na Globo, inclusive no mundo inteiro, né? Do New York Times. Ele foi capa do New York Times, foi realmente, ele tem um trabalho maravilhoso à frente do Galo e fazendo 13 anos hoje. Então, é uma entrevista que vale muito a pena assistir, tem os bastidores do Galo, acho que todo mundo vai gostar. Muito legal. Mas aqui, pra gente não ficar aqui no chove não molha, vamos aí então pros melhores momentos? Boa, vamos lá. A gente vai comentando em cima, acho que fica mais didático, né? Fica mais excelente o programa, beleza? Então vamos lá, solta aí pra gente, Gilberto, fazendo favor. Vamos fazer os melhores momentos aí, já começando aí com a jogada do Casares, né? Mas esse é o Xará, que rolou a bola ali pro Fábio Santos, rolou a bola pro Casares, que chutou, e aí... E Luan, logo no começo, né? Ontem, o primeiro tempo do Atlético foi algo que impressionante, né, Henry? A gente foi o time dos sonhos, né? Tudo dava certo, o Casares jogando muita bola como sempre, e o grande destaque, né? O Ricardo Oliveira, né? Que queimou um pouquinho a sua língua do último programa que a gente conversou, né? Eu já prometi que eu não vou mais criticar o Ricardo Oliveira. Aliás, acho que eu vou continuar criticando. Pra ver se ele consegue. Porque tá dando certo, eu tô criticando e ele tá jogando muita bola. Mas jogou muita bola, né? É isso. Jogou muito, olha, acabou. Eu falei ontem no programa, no canal, o vídeo que eu gravei pro canal ontem, que o Ricardo Oliveira ontem, ele me fez esquecer o Diego Tardelli. Eu não senti falta nenhuma do Tardelli, porque o Ricardo Oliveira tanto foi eficaz na finalização, né, que é o que ele realmente faz, e isso aí não tem como a gente criticar. Os números dele são absurdos, né? Muita gente fala, Ricardo Oliveira perde muito gol, e isso aí eu já não acho, eu já não concordo. Porque perder gol é normal do futebol. Se você tá ali na cara do gol, você vai fazer, você vai perder. Mas ele faz muito mais do que perde. Isso aí é inegável. É inegável. O que eu cobrava dele é esse lado de participar mais do jogo, de construir as jogadas, de buscar as oportunidades. E a gente viu ontem um jogador extremamente aplicado. E vamos lembrar, gente, ele tem quase 40 anos. Ele corre melhor ou igual a todos os jogadores mais novos do Atlético, né? Olha essa jogada. Olha essa jogada, pega no meio do campo. Cortou o jogador. É impressionante a vitalidade do jogador, o arranque. Passou dos dois, foi driblar o goleiro pênalti. E foi pênalti, né? E a gente, na entrevista com o Bruno Cantini, a gente mostra essas imagens sobre o olhar dele, né? Do fotógrafo. Então dá pra ver nitidamente que ele foi tocado e foi pênalti claro, né? O pessoal vai achar que é merchan, mas não percam essa entrevista com o Bruno Cantini, que foi espetacular. E vou falar mais, hein? Tem coisa boa vindo aí. Grandes surpresas, né? Não vou falar nada agora, não vou adiantar nada agora, porque ainda não tá nada certo, mas a gente tá olhando aí, tentando agendar algumas coisas aí que a galera vai curtir demais. Então,
Fiquem ligados no programa, que o programa promete muito, muito. E voltando a falar um pouquinho também do jogo ontem, Henry, nós tivemos dois tempos completamente distintos um do outro, completamente né? distintos. O primeiro que a gente ficou assim, extasiado, com exceção do pênalti. Na verdade, o Patrick, bom, nós vamos falar quando chegar a hora, mas o primeiro tempo do Galo foi realmente empolgante, né? Foi o time que a gente quer ver jogar. E o segundo tempo já foi aquele time completamente recuado e chamou o Danúbio, né, para o seu campo de defesa, e a gente passou aperto, né, teste para cardíaco quanto o segundo tempo do Galo, completamente distinto do primeiro, né? Na verdade, se a gente for analisar, Thiago, é algo até que é um pouco natural. Se você está ganhando de 3 gols de diferença, é normal você tirar o pé do acelerador no segundo tempo. Você já entra naquela situação assim, qual que é o próximo adversário? Né? Verdade. Como é um torneio de mata-mata, você já começa a pensar no próximo adversário. E foi o grande erro do Atlético, porque a Libertadores, infelizmente, a gente não pode cochilar em momento algum. Verdade. Momento algum. Sabe outro ponto que eu queria chamar a atenção? O gol de pênalti do Ricardo Oliveira. Depois que ele perdeu aquele pênalti que o Fábio Santos começou a ser o cobrador oficial do Atlético, eu acho que estava faltando justamente um pênalti por ele batido para ganhar um pouco mais de confiança também, além do Fábio, né? E esse gol agora que foi uma obra de arte do Casares, né? Como que ele costura toda a defesa do Danúbio e mais uma vez o aproveitamento do Ricardo Oliveira impecável, né, Henrique? Eu falei que o Ricardo Oliveira não me fez sentir saudades do Tardelli, vou falar que o Casares ontem, no primeiro tempo, não me fez sentir saudades do Ronaldinho também não, viu? Verdade, o Casares foi uma apresentação nível Ronaldinho ontem do Casares. E ontem o goleiro... Olha só, ele dominou a bola. Olha isso, olha esse passe do Casares. Ele deu um corte seco e colocou passe, na cara do gol, né? Agora, um centroavante... mesmo com um gol mais óbvio, ele precisa ter muita frieza para poder fazer um gol. Então, méritos do Ricardo Oliveira, a gente precisa dar um mérito para ele, né? Olha isso. Olha lá, eu achei que a bola ia pegar, que o zagueiro ia conseguir cortar lá. E ele, nossa, foi realmente cirúrgico. Realmente foi milímetro. O primeiro tempo do Galo foi realmente, estava tudo dando certo, né, Henrique? Tudo dando certo, o time muito coeso, jogando muito bem. Salvo, eu queria até colocar aqui, ontem eu estava assistindo o jogo pela Fox, né? Inclusive essas imagens também são da Fox. E eu vi o PVC ontem, que é um cara sabe tudo de futebol. Né? Eu acho ele bem coerente. E ele falou ontem do posicionamento do Elias, algo que eu já venho falando há muito tempo, que o Elias ele tá jogando muito adiantado, inclusive à frente da linha do Casares. Ontem ficou muito evidente isso, muito evidente. E ele não foi eficaz ontem. Não foi eficaz tanto defensivamente, como o próprio PVC falou ontem, ele perdeu o melhor que ele tem, que é o jogador surpresa, que é aquele cara que chega na frente ali para definir de forma, né, como uma arma surpresa mesmo. Uma Verdade. Coisa assim, que surpreende o adversário, porque ele finaliza muito bem, então ele é um cara que consegue chegar e chutar bem de fora da área. Te interromper um pouquinho para a gente poder frisar esse lance Patrick, né? bizonho do Patrick. Foi, no mínimo, imprudente, ele realmente toca o jogador e ele não pode ir com o pé nessa altura e de sola dentro da área. Então, quer dizer, ele foi muito afoito e isso poderia ter comprometido todo o jogo em função dessa jogada. Então, nessas horas, quase comprometeu, porque o time, a partir daí, cresceu, né? E foi um crescimento. Ele, se expulsasse também, não seria nem absurdo. A história seria completamente diferente, né? Ele chutou a cabeça do outro jogador, então não seria nada absurdo se você tomasse um cartão vermelho. E aí o Vitor tomou gol e ficou apontando. Eu não entendi qual foi a postura do Vitor nesse lance aí. Às vezes deve ter visto alguma invasão, pode ser, né? A torcida do Danúbio aí que veio... Ficou apontando, olha lá, ele tomou gol, ele ficou apontando, ó, repara. O cara bateu, ele caiu, vai levantar e ficar apontando. Vamos ver se vai mostrar. Não mostrou. Pode ter sido uma invasão, né? Mas todo mundo invadiu e ele também se adiantou, né? Não vai mostrar. Talvez agora mostre, porque vai mostrar ele. Vamos ver. Bateu. Eu não entendi também por que ele ficou apontando. Ficou apontando, não entendi. Pode ter sido uma possível invasão. Enfim, mas a partir desse momento a gente já foi pro intervalo, porque foi no finalzinho do primeiro tempo, já foi pro intervalo com o Danúbio com as forças mais renovadas. Isso fez com que tivéssemos uma pressão desnecessária, né? O Atlético, na verdade, tem um belo cruzamento ali do Fábio Santos, que ontem não jogou bem, né? Ontem o Fábio Santos, ele realmente foi abaixo da média. Eu acho que também por orientação do Levi, ele ficou muito na defesa ontem, no segundo tempo, e acabou que o time perdeu muito a ofensividade e ele não conseguiu ontem produzir o que ele normalmente produz. E aí esse chute, barbaridade, né? Esse chute, na minha opinião, indefensável, não acho que foi falha do Vitor. Eu acho que o Vitor conseguiria pegar, viu? Você acha? Eu acho que foi uma bola muito forte. Foi muito forte. Quando você vê de frente, a câmera de frente, se mostrar, vai poder ver
ver o tanto que essa bola foi forte. Eu acho que foi um chute, foi uma felicidade, né? Do jogador para acertar um chute desse. Olha lá, vamos ver essa câmera. Não, essa agora não vai mostrar legal, mas deve pegar uma de trás. Vamos dar uma olhada. Muito forte. Eu achei realmente lá. Agora essa dá para ver. Agora dá para ver. A melhor é a de frente, né? Mas essa aí dá para ter uma ideia. Foi uma batida muito forte, cara. Muito difícil. Essa aí, ó. Essa que é a câmera. Olha como é que os braços dele foram meio abertos, tá vendo? Mas parece difícil. Que ele foi... Eu achei difícil. Eu acho que foi uma bola forte. É claro que, na minha opinião também, tinha que ter algum jogador fazendo a cobertura para poder não deixar o jogador bater. Então, se não me engano, o Elias está ali tentando marcar o jogador, mas ele está bem distante e deixou bater. E também é uma falha. E nesse momento, eu fiquei muito tenso, assim, porque ali, nesse momento, a gente estava com 3-2 e com um gol a gente perderia a classificação, porque já não teria mais a possibilidade de pênaltis, mas com 3-3, o time do Danúbio se classificaria. Então, ficou um momento tenso desnecessariamente, né? Exatamente. E é uma jogada bonita também do Casares do Xará, que o Casares já pegou a bola tocando de primeira. Não, é impressionante. O Xará que já pegou a bola. E o Xará que ele aparece também muito sem a bola, né? Então, um jogador taticamente muito importante para o Atlético. E aí, olha esse lance do Casares. Esse do Casares foi uma dó não ter entrado. Meu Deus do céu, como é que uma bola dessa não entra? Merecia ter entrado, essa é uma obra-prima, né? Essa aí me lembrou também o Ronaldinho. Ronaldinho fazia muito isso. Com maestria, né? Muita qualidade. Bom, isso aí. Voltando aqui então. Eu achei que o segundo tempo foi tenso desnecessariamente. Eu acho que a gente poderia ter administrado melhor, né? Essa questão do segundo tempo. Mas o Levi falou na entrevista, eu acho que tem que ser comemorado sim. Os jogos de Libertadores são jogos difíceis, a pressão é muito grande. Então acho que nós passamos essa fase com um certo sufoco, mas eu acho que foi merecido. O Galo jogou muita bola ontem no primeiro tempo. Então eu acho que não falar só dos defeitos do Atlético, a gente ressaltar as virtudes que foram maiores do que os erros do Atlético. Então eu gostei muito do jogo ontem. Claro que a gente tem que melhorar e dar uma estabilidade maior. A gente tem sentido, Henry, que o Galo tem caído muito de produção no segundo tempo e isso requer uma análise mais da parte física. E ontem mesmo, na mesma entrevista, o Levi comentou que o Atlético não estava ainda nas melhores condições físicas, como nenhum time do Brasil ainda está. Eu concordo com ele, a gente está no começo de temporada, então acho que o Galo ainda tem muito a crescer fisicamente, porque tecnicamente e taticamente você vê que o time está coeso, ele está com um padrão de jogo, está com a cara do Levi, mas que a gente ainda precisa melhorar fisicamente, que eu acho que é um detalhe importante. E não colocando a culpa totalmente no Elias, mas impressionante. O Elias saiu do jogo ontem, até o PVC também falou a mesma coisa, falou assim, pô, se tirar o Elias, o Atlético vai ficar mais defensivo, vai chamar mais o Danúbio. Só que foi exatamente o contrário. Porque o Zé Wellison entrou ontem e deu uma cobertura, uma estabilidade tão grande na defesa que o Atlético começou a ter a posse de bola de novo e voltou a jogar. Tanto é que no final do jogo a gente não passou grandes apertos como a gente vinha passando antes, né? Então, assim, eu acho que o Levi, tem muita gente xingando o Levi aí já nas redes sociais que eu vi, mas, sinceramente, Levi, eu acho que já está na hora de você dar uma pensada nesse setor defensivo aí, porque a gente tem dois bons zagueiros, a gente tem o Hever e o Igor Rabelo, que são dois grandes zagueiros, mas realmente essa parte ali, esse setor ali que faz a cobertura da zaga tá muito, muito complicado. Tá muito descoberto. O Adilson jogou muito ontem. Jogou muito. Não, eu vi gente criticando na rádio ontem, Tatiá, eu vi gente criticando o Adilson. Eu falei, olha, pra mim foi um dos melhores em campo. Sinceramente, gostei muito do jogo do Adilson ontem. Acho que ele foi preponderante para dar um equilíbrio ali atrás no jogo do Galo. Então, realmente, eu acho que as críticas não são pertinentes. Eu acho que o Adilson jogou muita bola ontem. E aí, realmente, fica nas costas, na minha opinião, do Elias aí, porque realmente não tá jogando muita bola, né? Mas aí falando então, outra coisa que é legal de comentar do jogo, né, com relação à forma como o Atlético jogou, no primeiro tempo eu tava até achando estranho o Atlético jogar daquele jeito. Você tá o Atlético do Sul, eu tô sonhando. Você não é Atlético, não. Aí no segundo tempo, quando o Dano fez o segundo, agora é o Atlético. Agora é com sofrimento. Se tiver sofrimento, não é o Atlético. É estranho, a gente acha esquisito, né? Aí por isso que eu falo, tem que medir a pressão mesmo, tem que ir no médico, porque eu vou te falar que não pode nada ser tranquilo, né? Com exceção na final da Copa do Brasil de 2014, eu não lembro um jogo que a gente tivesse tanta tranquilidade, né? No segundo jogo, né? O segundo jogo. A quarta-feira, né, que a gente tá aguardando até hoje, não chega, né? Quarta-feira, a famosa quarta-feira. Essa realmente vai ficar na espera, viu? Mas uma coisa que eu queria também ressaltar foi que ontem a gente teve a substituição que muita gente pedia. O Guga, né? Foi o Guga no lugar do Patrick. O que você achou dessa mudança? Como você achou que o time se comportou depois da mudança, né? Depois da entrada? Na verdade, com a entrada do Guga, eu sou muito observador pelo lado tático.
o Guga ele tem uma qualidade ofensiva que se destaca, não tem como a gente criticar e falar disso, mas eu quero focar na atuação dele no setor defensivo. Por várias vezes ele deixou o marcador dele sozinho. E assim, sem ninguém dando cobertura. Por várias vezes eu vi o Guga adiantado e o cara nas costas. Eu fiquei o tempo todo assim, pô, tomara que eles não vejam o cara ali sobrando ali, porque se visse, era caixão. Na verdade, você falou um ponto importantíssimo. Todos os comentaristas do Brasil inteiro comentam dessa característica dos laterais brasileiros que tem, às vezes, mais aptidão ao ataque do que a defesa. E a função do lateral, primariamente, é a defesa. Então, é por isso que eu acho que o Levi sempre faz a opção pelo Patrick, mais por essa cobertura maior na defesa, porque o Guga ele é extremamente ofensivo. Ele me lembra muito o Marcos Rocha, na evolução do ataque, né? E o Patrick, ele, por mais deficiências que ele tenha, ele tem um comportamento defensivo mais estável, na minha opinião. Então, eu entendo a opção pelo Levi e pelo Patrick, justamente por essa característica do Guga. Mas, de uma forma geral, o time não melhorou no segundo tempo. Então, eu acho que o conjunto prejudicou também a atuação do Guga, porque, de uma forma geral, o time ficou um pouco mais para trás e eu acho que chamou muito o Danúbio. Então, a gente perdeu a oportunidade de ter ampliado mais o placar e ter matado esse jogo com mais antecedência, né? O Atlético voltou totalmente instável no segundo tempo, né? Irreconhecível, né? Irreconhecível. Quem vê os dois jogos acham que são dias totalmente diferentes, né? Porque foi um outro time. Mas é o que eu falo. Eu até falei isso no canal ontem, porque eu fui até em defesa do Levi, porque realmente o Patrick hoje, por pior que ele esteja jogando, não estou aqui falando, sou defensor de Patrick, não, mas por pior que ele esteja jogando, como hoje a gente está com um problema sério no setor defensivo, não dá pra gente ainda não dá pra gente colocar o Guga ali como titular e falar, é o cara, tem que ser. Uma por conta do setor defensivo, outra que eu acho muito cedo, eu acho que a gente pode talvez queimar o menino. Exato, ele é novo, agora, ele está chegando no grupo agora, né? Eu acho que o Levi tem o tempo dele, eu confio muito nesse senso de tempo do Levi para as coisas acontecerem, os torcedores, nós também, a gente fica aflito com esse tipo de mudança, mas realmente o Levi está acompanhando o dia a dia e eu confio muito nessa ótica, nessa perspectiva do Levi para poder saber a melhor hora para colocar o jogador. Até porque grandes expectativas geram grandes frustrações. Verdade. Né? Então, eu falo muito isso. Então, assim, a expectativa hoje da torcida do Atlético em cima do Guga é muito grande. Então, a gente tem que ter, sim, um pouquinho de cuidado. O Levi tá tendo um pouquinho de tato aí. E eu acho que tá certo. Eu concordo. Perfeito. Bacana demais. Eu concordo com você. Uhum. Vamos, então, falar um pouquinho da contratação aí do Tardelli pelo Grêmio? É um tema polêmico, né? Polêmico até porque sempre foi o nosso ídolo e a gente esperava que o Tardelli voltasse para o Brasil, voltando para o Atlético, né? Foi inclusive uma promessa que ele fez quando saiu. E a gente, pelo que viu, a gente teve um entrave financeiro. Então eu queria comentar sobre isso porque através da entrevista do Levi, eu tive uma outra visão. Realmente o Levi ontem, mostrando uma outra ótica, eu achei que foi prudente da parte do Atlético não trazer o Tardelli, porque ele viria com um salário muito alto, muito fora do padrão dos jogadores do Atlético. Isso poderia causar um problema interno. E a grande polêmica da noite, qualquer semente que coloca assim na torcida do Atlético vira uma polêmica. Mas a questão que o Levi falou do tal salário atrasado, né? Eu acho que isso é interessante até a gente ouvir da própria boca do Levi, né? Boa, vamos colocar lá aí pra gente poder ver. Gilberto. Vou dar o play aqui então. Na parte da entrevista, né? Os créditos aí à TV Galo, né? Exatamente. E com a ida do Tardelli pro Grêmio, você fica satisfeito, o Papagaio chegando, com o grupo que você tem, ainda faltam reforços para o Atlético conseguir chegar mais longe ainda na Libertadores? Olha, é muito fácil responder essa pergunta para mim, porque todos nós gostaríamos de contar com o Tardelli. É um jogador de alto nível técnico e que realmente encaixaria no time. Isso não tenho muitas dúvidas. Agora, entre escolher um jogador e deixar todo o elenco com problemas de pagamento, né, porque o pagamento está atrasado. Você quer trazer um jogador mais ainda, recebendo 1 milhão por mês? Quer dizer, eu acho que foi gente, vamos ser razoável, a gente tem que entender essa situação. Todo mundo gostaria de ter um atleta, mas para mim é um sonho. Então, se eu fosse presidente, eu jamais contrataria. Se eu fosse presidente. Quer dizer, como técnico, quem é que não gostaria de ter o Tardelli? Mas só que tem outras contas para fazer, entende? Tem outras contas para pagar. Então você acaba destruindo, às vezes,
o ambiente pode ficar até ruim, dependendo de uma situação dessa. A carga em cima do Tardelli ia ser pesadíssima. Então, sabe, eu acho que foi um bom senso, assim. Agora, parabéns para o time que conseguiu contratá-lo, porque ele é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, um grande jogador. Mas eu acho que a decisão do Atlético, eu estou dando a minha opinião. Estou dando a minha opinião. Tá? Cada um pode ter uma opinião diferente da minha, mas eu acho que a diretoria agiu corretamente. Então, eu concordo plenamente com o que o Levi falou. Eu acho que o Levi realmente, às vezes, quando a gente está cego pela paixão, né, pela vontade do Tardelli voltar, que é um ídolo, que é um cara que a gente queria ver no Galo, mas vem o Levi com um toque de lucidez, né? Eu acho que não é o momento de chegar e trazer um jogador com um salário nesse valor, dentro de todas as dificuldades que os clubes brasileiros passam, com exceção de alguns, né, que estão tendo uma verba maior, Flamengo, Palmeiras, mas o resto está todo mundo tendo muita dificuldade para poder pagar os salários. Inclusive, ele menciona uma questão de atraso de salário na entrevista, que todo mundo fez um rebu danado, mas eu acho que foi pontual. Ele queria apenas explicar que ele prefere os salários em dia do que ter um jogador que ganha um absurdo, uma fábula muito acima de outros jogadores, de repente rachar o grupo, deixar o grupo insatisfeito. Então eu acho que ele teve um momento de lucidez e, na minha opinião, depois da entrevista dele, eu acho que foi um ponto para a diretoria. Eu acho que teve consciência, teve tranquilidade para saber que não era o melhor momento, e eu acho que ter um jogador do nível do Tardelli com o valor de salário que ele pedia, eu acho que não realmente podia trazer mais malefícios do que benefícios. Então, assim, essa é a minha visão. Não sei se você concorda com isso, hein? Concordo plenamente. E, na verdade, até falando aí do caso dos salários atrasados, é bom a gente pontuar aqui que a gente teve fontes seguras, que, na verdade, o Atlético está devendo o salário de janeiro, que vence em fevereiro. Quer dizer, a gente está falando de dias de salário. Ninguém está com 3, 4, 2 meses de atraso. E esse salário ainda não foi pago, porque ainda não caiu o dinheiro do Emerson, da venda do Emerson. Então a gente só está aguardando o dinheiro cair para a gente efetuar esse pagamento. Então a gente não pode falar em atraso, porque o Atlético hoje está muito bem organizado, pelo menos nesse setor financeiro. Nós, torcedores, não podemos criticar essa diretoria, porque ela se mostra muito estável, né? Exato. E eu acho que a própria mídia mesmo, igual eu te falei, tudo que é do Galo tem uma dimensão maior. Fez-se um estardalhaço com a fala do Levi, mas ele queria só falar que ele prefere o salário em dia, com tranquilidade com os jogadores, com um grupo coeso ali, todo mundo satisfeito, do que chegar um jogador com um valor muito alto, muito diferente dos demais, e ter um racha no grupo, uma insatisfação, e qualquer atraso de salário, eles iam culpar essa contratação milionária do Diego Tardelli. Então acho que não foi o melhor momento. Eu sinceramente esperava mais do Tardelli com relação a essa facilidade, esse trâmite, né? Já que ele já tem hoje uma independência financeira, e muita coisa que ele tem foi graças ao Galo também, como nós também somos muito gratos a ele, mas eu esperava dele. O Tardelli antes do Atlético e o Tardelli depois do Atlético. Exato. Quando ele veio pro Atlético, o Tardelli não era ninguém. Ele realmente era um jogador de qualidade, potencial, mas não tinha o destaque que teve depois da Libertadores. Não tinha representatividade nenhuma no futebol brasileiro, a verdade é essa. Tanto é que o Atlético pegou o Tardelli por conta de uma dívida do Flamengo, do goleiro Bruno, foi uma troca lá, enfim, veio de graça, veio a preço de banana. Então, assim, eu fico triste porque o Tardelli ele deu uma entrevista quando ele estava saindo do Atlético. Essa entrevista famosa, né? Essa entrevista rolando aí na internet, todas as redes sociais aí, ele falando que ele não se via jogando em outro clube. E eu fico muito me admira, né? O cara vir pro Atlético depois de ficar anos lá na China arrecadando milhões, e o cara fechar com outro time por causa de pouco, né? Relativamente pouco dinheiro, porque pelo que a gente ficou sabendo aqui por informações, foi em torno de R$200 mil a diferença. E muito tempo de contrato, no terceiro ano... Poderia renovar depois, isso, né? E no terceiro ano teria um valor maior, enfim. Mas eu acho que no frigir dos ovos mesmo, Henry, eu acho que foi bom pro Atlético. Eu acho que isso pra não ia... Foi bom, certeza. Porque eu acho que vai harmonizar o grupo, eu acho que o grupo tá bem, eu acho que poderia ter uma pressão até em cima, foi o que o Levi falou, uma pressão em cima do próprio Tardelli, uma cobrança excessiva que podia atrapalhar, enfim, todo o grupo. Então eu acho que isso aí a gente também tem que encarar como página virada, né? E olhar para frente e olhar o grupo que nós estamos com boas possibilidades esse ano. E algo até que o Bruno Cantini falou com a gente aqui na entrevista, não percam, não deixem de assistir. Ele falou isso, eu perguntei para ele sobre os treinadores, ele citou o Levi, falou isso, que o Levi ele é um cara assim, que ele abraça, ele chega, ele traz o grupo para ele. E essa entrevista do Levi ontem demonstrou que realmente ele tem uma preocupação com o grupo dele. Ele não está preocupado em ter uma estrela, em ter um jogador, ele está preocupado em ter o grupo, porque grupo ganha campeonato.
Jogador, você vê espetáculo, uma jogada aqui, outra ali, outra lá. Mas quem ganha campeonato é grupo. E então, ele foi certo, foi muito lúcido. O Levi foi muito lúcido, né? Muito lúcido. Mostrou que a preocupação dele é com o grupo. Ele quer manter o salário em dia, ele quer manter os caras felizes, quer deixar os caras confortáveis. E não é à toa que a gente tá vendo o Casares jogando bola demais. E se a gente tiver nessa toada aí, o Casares jogando do jeito que tá jogando, o Ricardo Oliveira fazendo a parte dele, a gente vai ter muita alegria esse ano. Então, eu acho que o Levi tá conduzindo bem. A diretoria, que a gente criticou muito ano passado, esse ano, na minha opinião, só tá dando bola dentro, né? Também eu gostei dessa postura da diretoria. Então, eu acho que o caminho é esse. Não teve essa polêmica toda, essa polêmica que criaram em cima de salário atrasado. A gente viu que não é um atraso considerável, são alguns dias, né? Então, acho que não precisava ter esse tempo todo. Uma situação pontual, né? Que é o dinheiro do Emerson. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E vou até falar mais, com relação a contratações, eu acho que o Atlético sim precisa de uma contratação. Uma única contratação hoje, para mim, não resolveria o problema, mas diante da situação financeira que a gente está vivendo, eu acho que se faz necessário, a gente precisava de um ponta de velocidade. Por quê? Porque a gente viu ontem o Luan jogando bola. Primeiro tempo do Luan ontem, espetacular. Impecável. Jogou muita bola. Mas ele não dá conta, ele não aguenta jogar mais de meia hora. Repara, um amigo meu falou comigo que passei a reparar e realmente ele Mas ele não dá conta. A intensidade com que ele atua nos jogos, a entrega dele é muito acima da média. Então acho que não tem ser humano que aguenta aquele ritmo ali. Exatamente. Então ele é a característica dele, né? Diante da característica do jogador e da nossa necessidade, imagina a gente ter hoje. A gente não tem banco hoje. Você vai tirar o Luan, você vai botar aqui em Bolt, ainda tem que provar muita coisa. Não tô aqui desmerecendo o jogador, mas pra mim ainda... É uma boa promessa, mas ainda não é uma realidade. Não é uma realidade. Então a gente precisava de um jogador para ser titular e a gente ter o Luan como esse jogador para entrar no segundo tempo, tanto para dar um ânimo pro time, quanto também para dar uma atmosfera diferente pra torcida. Que quando vê o Luan entrando já... Todo mundo joga se inflama, a torcida inflama, o time em si se inflama. Então, assim, é uma peça que a gente precisa estudar. E eu tava até conversando com um amigo meu essa semana. Cara, como que o Neto Berola, com toda a sua ruindade, né? É verdade. Mentira, não acho o Neto Berola ruim isso, não. Eu acho que ele incendiava o jogo. Ele entrava e ele dava Ele dava seria hoje, como seria interessante hoje, taticamente falando, ter um Neto Berola na frente? Ele embaralhava a defesa. Ele tá jogando bem na América. Essa última partida ele meteu 2 gols, tá jogando muita bola. Bom, galera, eu queria já começar a me despedir de vocês, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Já pedir mais uma vez aí, curte esse vídeo, porque tá dando um trabalho assim imenso fazer esse programa para vocês, mas a gente faz com muito carinho aqui, tudo muito profissional. Uma coisa assim, uma atmosfera muito diferente, que inclusive queria agradecer ao Rodrigo, né? Pelo espaço, pela oportunidade. Gilberto, nosso diretor cruzeirense, Gilberto, nosso diretor cruzeirense, que de vez em quando corta na minha cabeça. Ele faz de propósito. Ele faz de propósito. Mas o grito de galo dele tá engasgado. Tá engasgado. Aqui, ele gosta. Tá querendo sair. Não adianta esconder, não. Mas assim, agradecer realmente a equipe técnica, porque realmente o programa tá ficando muito legal, mas assim, a gente precisa de vocês. Precisamos que vocês curtam, comentem bastante, falem o que vocês querem mais aqui no programa, o que vocês acham interessante, o que vocês não acham interessante, porque o negócio é o seguinte, os próximos programas a gente está querendo fazer ele ao vivo, assim, com a participação de vocês, o chat aberto. Então, assim, quanto mais próximo vocês estiverem da gente, mais assim o programa mais vai avançar, mais convidados interessantes a gente vai trazer aqui. Então eu queria muito contar com vocês, a ajuda de vocês. Então curta aí, se inscrevam, vai lá no meu canal também, se inscreva lá no meu canal, porque o negócio tá ficando bom demais. Isso aí. Então vai falar do Galo, é uma alegria pra nós. É com sofrimento, mas a gente fala com muito amor, muita alegria. A gente gosta. O atleticano gosta de sofrer, é supersticioso. Não tem jeito. A característica do atleticano é única. Essa, né? É chato. Torcedor atleticano é chato. É enjoado. Chato. Mas a gente faz isso porque gosta e tá sempre com o time, né? É isso aí. Nas horas boas e nas ruins, né? Exatamente. Então, no mais, galera, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, ó. Tchau. Fui. Olá. Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!